Boa noite a todos que nos acompanham aqui na página do Alimento de Origem. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, nós estamos com um convidado especial, o professor Luiz Pedro, mas ele está com um probleminha na câmera, não vamos conseguir mostrar a imagem dele, mas preparamos um material bem especial, uns slides com uma explicação bem boa. Hoje o nosso assunto é sobre a educação entre o produtor, entre o produtor e consumidor, essa educação entre essa relação que existe entre produtor e consumidor. Então, eu vou dar as boas-vindas para o professor Luiz. Professor, seja bem-vindo. Desculpa aí o nosso probleminha. Tudo bem? Tudo bem, Isadora. É uma alegria muito grande estar aqui, podendo trocar algumas ideias aí com todo esse grupo que atua aí na ideia do alimento de origem. Isso aí. Professor Luiz, acho que o senhor pode começar falando um pouquinho da sua formação, né? Como que o senhor vem atuando aí nessa área? Então, assim, Isadora e a todos que nos ouvem, a minha formação é na área de administração rural. Eu tenho curso na área tecnológica, depois fiz uma licenciatura em agricultura e o mestrado em ciências sociais e o doutorado na área da educação, né? Então, a gente tem trabalhado já há muitos e muitos anos, enfim, na somatória já são mais de 30 anos trabalhando com a educação do campo, educação rural, e também procurando entender essa questão social, relacionando economia e educação, né? E eu acho que esse é um dos viés hoje extremamente necessário a serem discutidos a nível de sociedade, para que a gente possa também avançar nessa relação produtor-consumidor. Isso aí, perfeito. O pessoal que nos acompanha, eles vão poder mandar suas perguntas ao longo da live, né, conforme a gente for discutindo, para tirar as dúvidas. A gente vem fazendo essa série de lives aí para o pessoal entender um pouco mais sobre esse desenvolvimento territorial, né, sobre esse trabalho que a ADEMAL e o Alimento de Origem vem fazendo aqui em Frederico e na região. Então, para fazer as suas perguntas, seus apontamentos, que o professor vai estar nos acompanhando. Professor, a nossa ideia, né, é tratar de alguns tópicos. O senhor vai ficar bem à vontade para conversar, vai nos dar uma aula aí, como a gente está acostumado. Então, o senhor pode dar esse início aí falando sobre o conceito dessa concepção de mundo que a gente tem, né, pelo viés da educação, né? Muito bem. A todos que nos ouvem nesse momento, é interessante que a gente possa estabelecer aqui um canal de discussão e que possa nos levar à compreensão da concepção de mundo, né, diante do produtor e do consumidor, e sendo que esse vai atuar diante de uma proposta que é de garantir o alimento, né, garantir o consumidor e uma garantia também para o produtor. Então, inicialmente, dizer assim que agradecer esse convite aí que a ADEMAL fez, que esse portal e esse site, enfim, que é uma luta, um trabalho contínuo no sentido de que a gente possa também dar uma contribuição para essa questão do alimento de origem, e não no sentido de que a gente possa simplesmente organizar as cadeias produtivas, mas que a gente possa, enfim, fazer com que fortaleça quem produz e fortaleça também as possibilidades aos consumidores. Então, agradecer esse convite e dizer que a gente tem, assim, trabalhado forte nas ciências agrárias da URI, tanto com o curso de agronomia como o curso de tecnologia agropecuária, a ideia de formar pessoas capazes de compreender o mundo
e a dinâmica. Então, eu sou um produtor, eu estou produzindo alimento, mas eu preciso também compreender a dinâmica existente entre quem consome e quem produz. E aí, essa dinâmica, então, tem nos levado, assim, a uma série de teses, né? Quer dizer, de elementos e debates que possam nos fortalecer no dia a dia. Então, a gente vai trazer aqui uma proposta um tanto pedagógica, mas também com um viés crítico desse processo. Porque, num primeiro momento, a educação parece ser um espaço em que as pessoas trocam simplesmente conhecimentos, saberes, e no mundo da economia se troca produto por dinheiro e assim por diante. E a educação, ela passa a envolver esse processo, essa relação entre quem produz e quem trabalha. Então, eu dividi a fala aqui em dois momentos. Um primeiro momento que a gente possa visualizar um pouco a concepção de mundo, né? Porque o produtor e o consumidor, eles fazem parte do mundo, o mundo contemporâneo, né? E, no segundo momento, então, pensar um pouco essa relação, né? Talvez alguém espere aqui que a gente fala daquele modelo de educação tradicional, de que você tem que pedir licença, respeitar, dialogar, conversar. Não, o viés que eu vou trazer o debate da educação aqui é um viés de entendimento de mundo e o que pode contribuir para que a gente entenda mais essa relação que existe entre o produtor e o consumidor, mas uma relação orgânica, envolvendo a economia, envolvendo a política, envolvendo a sociedade como um todo. E esse processo num conceito de educação. Então, eu vou passando aqui os meus slides e a Isadora vai passando também ali, na medida que ela vai observando a apresentação que a gente vai fazendo. Então, eu trago aqui... É isso? Podemos prosseguir? Isso aí. Sim, estamos... O pessoal que está nos assistindo pode ficar bem à vontade para fazer suas perguntas. Pode prosseguir, professor. Muito bem. Então, seguindo a primeira parte da concepção de mundo pelo viés da educação, é uma parte que envolve a cultura e sociedade. Bom, não é diferente de cultural, cultura, é o que você tem, aquilo que você encontra no momento. E aí, a ideia da educação contemporânea, né, e eu coloco aqui como neoliberalismo e educação contemporânea, e o termo educação voltado como uma ação e processo de acolhimento e de condução dos recém-chegados a uma cultura que já estava ali, que já estava dada. Então, a educação como um processo de acolhimento e condução. Então, veja só, a educação, como eu falava, de forma muito tradicional e convencional, ela é vista como a forma como as pessoas se respeitam, como né? Agora, nós vamos tratar aqui da educação como um acolher, a educação como uma forma de conduzir. E aí, essa condução, ela introduz nova cultura, ela produz, ela traduz, ela induz e ela educa. Então, quer dizer, é um processo muito maior do que simplesmente você respeitar quem consome e respeitar quem está produzindo, né? Então, eu quero ampliar esse diálogo aqui na noite de hoje. Enfim, a educação no sentido de colher, de acolher, de cultivar, de promover a cultura, de cultuar, né, de dar colo, né? O produtor que ele vai cultuar, ele cultua
não só a produção, mas saberes e fazeres que estão relacionados também com o cultuar de quem consome, né? Então, assim, a educação é uma forma de acolhimento, condução, né? E colonização. Então, quer dizer, no momento que você vai conhecendo, você vai entrando e adentrando a fronteira ela sempre vai se constituindo, porque você se constitui no outro. Então, a necessidade, aqui eu trago o primeiro elemento da nossa fala, a necessidade que se tem de compreender o processo de quem produz o alimento, compreender o processo de produção, e quem produz compreendeu a forma de consumo. Então, isso é um processo de colonização da cultura, mas também é uma condução e um acolhimento do que efetivamente você tem. Então, eu trago uma linha do tempo aqui para tentar trazer um pouquinho essa história aqui, desde a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e agora a Idade Contemporânea. Então, se nós pensarmos ali nesse processo de desenvolvimento, os diferentes momentos foram se constituindo. E se nós relacionar essa caminhada, essa linha do tempo da educação com a linha do tempo da economia, nós vamos perceber que na Idade Média se tinha muito a ideia do que surge a doutrina, surge as teorias relacionadas ao mercantilismo e à fisiocracia. Quer dizer, você tem uma força na retirada dos produtos da natureza e do trabalho com a terra. Então, o mercantilismo está fortemente imbuído da dinâmica de que você vai extrair os recursos naturais existentes e fortemente embasado na ideia dos metais, né? Então, como que é o produtor? O produtor que ele colhe o produto, ele cultiva o produto, ou como que se faz? Então, esse é um processo. Os fisiocratas, eles trazem mais esse debate de que é necessário buscar desenvolver técnicas e cultivar a terra e trazer a possibilidade de produzir, colocar os fatores de produção em processo para que você possa gerar um determinado produto. E isso leva ao entendimento, quer dizer, qual a capacidade do consumidor dele entender que o produto ele precisa passar por um processo de produção para que ele chegue diante do mercado, enfim. Então, seguindo, logo depois dos fisiocratas, vem a ideia dos clássicos, principalmente pautada aí em Adam Smith, né? No livro da Riqueza das Nações, ele traz o quê? Ele traz esse debate de que há necessidade de você também organizar o trabalho, de você também organizar o processo produtivo, se fortalece com os neoclássicos na ideia de que é necessário ter um centro de custo, que você precisa você tem um valor, quer dizer, você produz um produto e esse produto tem um valor, e esse valor é necessário que seja dimensionado. Então, quem compra tem um preço a pagar, quem vende tem um custo de produção. Então, essa relação também ela vai se dando a partir disso. E a Idade Moderna, ela vem fortalecendo laços tecnológicos, acentuando essa construção, passando pelas revoluções, a Revolução Industrial, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, enfim, e vai trazendo essa ideia da contemporaneidade. Então, o que vem ser essa contemporaneidade? Bauman fala muito desse momento de líquido, né? Flexível, de que você vai dando a possibilidade de que você efetua um processo globalizado. Mas esse processo globalizado, ele desconsidera todas essas teorias que foram
instituídas, essas doutrinas. Por quê? Porque você vai produzir um determinado produto onde é mais barato. Então, o consumidor, ele entra dentro de uma nova dinâmica, entra dentro da compra digital, entra dentro da importação, quer dizer, facilmente você adquire um produto que é produzido num território extremamente distante, que você não conhece a cultura, que você talvez não conhece nem a linguagem escrita, falada daquele que produziu. Então, essa relação, ela se desmancha, ela se torna líquida, e esse respeito, então, que teoricamente você é dado por quem produz e quem consome, parece que ele desaparece, né? Agora, é interessante que a gente observe nas relações entre Estado e mercado também, porque nessa fase, desde o mercantilismo até o neoliberalismo, quer dizer, passando o mercantilismo, a fisiocracia, os clássicos, os neoclássicos, o estruturalismo, os socialistas marxistas, os monetaristas, enfim, até nós chegarmos na ideia do neoliberalismo, você tem um comportamento do Estado e você tem um comportamento do mercado. Então, por que eu trago aqui a ideia do mercado? Porque mais para frente eu vou falar, o mercado, ele, para o Mauro e para o Bauman, o mercado é uma espécie de mãe de todas as incertezas. Então, por que a necessidade de você ter uma organização com base no Estado? E aqui que eu quero fortalecer a seguinte ideia, a ideia da cooperação, do colegamento, da organização que tem, por exemplo, uma agência de desenvolvimento, a exemplo da ADEMAL, que ela vem trazer. Ela vem suprir um papel que houve pelo fato do deslocamento do Estado. Então, quer dizer, se você tem, no tempo do mercantilismo e da fisiocracia, você tem ainda o fortalecimento de um Estado, e esse Estado vai se deslocando, e hoje você inverte o processo, quer dizer, o mercado tem a maior fatia e o Estado parece que está dentro. Então, quer dizer, houve uma inversão lá da idade supostamente antiga até o neoliberalismo, entre o papel do Estado existente lá no mercantilismo e o papel do Estado existente no neoliberalismo. Então, só que isso se dá o quê? Se dá mudanças que são e que envolvem a educação. Como eu falei para vocês, o meu viés da educação aqui não é a educação só do respeito, de pedir licença e tal. O meu viés da educação é de compreender o processo produtivo de um determinado produto para que eu não seja somente um mero consumidor. Então, e eu não seja também um mero produtor. Então, eu preciso ter uma base que me fundamenta ao produzir e uma base que me fundamenta ao consumir. E isso transcende somente essa relação de troca existente entre quem produz algo e quem consome. Então, eu vou seguindo, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas eu também não posso passar muito das 8h30, porque eu tenho uma outra atividade depois, então eu vou acelerar um pouco para deixar um espaço para que a gente possa debater isso também um pouco no fim. Neoliberalismo e educação contemporânea. Então, a crise, chama-se de crise a sensação frustrada frente à diferença entre o lado pensado e o planejado, o sonhado e o outro lado, o realizado. O que você quer e o que você consegue. Então, a modernidade e passa a ser uma crise permanente. E, no momento contemporâneo, veja só, a modernidade, o modernismo, ele vem antes da sociedade moderna e agora a sociedade pós-moderna. Pós-moderna também como a sociedade contemporânea. Então, as crises nos provocam a pensar outros modos. Isso Tauriani que diz, né? Tauriani fala muito dessa questão, que a modernidade é uma crise permanente. E aí ela vai produzindo essa. Quer dizer, o mundo globalizado, ele vai dando uma característica, um fluxo de mercado, ele vai inserindo pessoas, mas ele vai mudando hábitos, mudando. Bom,
Vocês vão dizer, mas e tem como ser diferente? Bom, vamos ir discutindo aqui para ver aonde que nós vamos tentando chegar nessa condição. Talvez tudo o que possam dizer com um grau de insegurança é o que o pós-moderno, o moderno não é. Certamente não é um termo que designa a teoria filosófica compreensiva. Nem se refere a um sistema de ideias e conceitos no sentido convencional. Nenhuma palavra que denota um movimento social, cultural, unificado. Tudo o que podemos dizer é que ele é um complexo multiforme, que consiste numa explanação redutiva e simplista. Então, quer dizer, no mesmo tempo você pode tudo, mas você não pode nada. Então, quer dizer, o pós-moderno, o moderno vem e coloca em crise. E o contemporâneo, assim, é algo tão simplista que parece que se confunde, né? Bueno, então, na pós-modernidade, quer dizer, na modernidade, a ideia da busca pela solidez das coisas, a permanência das coisas, as fronteiras nítidas das coisas. E no pós-modernismo, não, a liquidez, então, a incerteza, né? O desencanto, que é a instabilidade, essa flexibilidade, então, essas fronteiras boradas, que você não sabe até onde que você vai, até onde não vai. Isso tudo leva ao quê? A ideia de que você precisa ter uma rede de relacionamento. E você tem essa rede de relacionamento, no mesmo tempo que você tem uma grande rede, você não tem, parece nada. Então, quer dizer, no momento que você está fazendo uma comercialização de um produto via a página aqui do alimento de origem, no mesmo tempo que você vai colocar à disposição de uma quantidade de pessoas, de uma população muito grande, uns determinados tipos de produto, no mesmo tempo você corre o risco de não colocar para ninguém. Por quê? É necessário que a sociedade tenha um entendimento de educação como acolhimento. Então, nós precisamos inverter um pouco os papéis de que quem consome consciente de quem produz. E quem produz, para quem é que vai, obviamente, consumir o produto. Então, indo para a segunda parte dessa fala, a relação. Veja só, pro produtor, veja, no alimento de origem, no site Alimento de Origem aqui, nós temos o quê? Nós temos a ideia de oportunidade, uma oportunidade para quem produz e é uma segurança para quem consome. Quer dizer, essa é a ideia de você produzir virtualmente. Ok, beleza, concordamos com isso. E é um sistema, é o quê? É o que Bauman deixa claro, você está diante de uma modernidade líquida. O caminho é esse? Bom, como educar para essa situação? Para que a oportunidade de quem produz seja a segurança de quem consome. Para que não seja, porque a multiplicidade de produtos, né? Eu pego, às vezes, um exemplo assim, você chega e você tem lá o produto light, o produto diet, o produto zero caloria, o produto orgânico, quer dizer, há uma confusão dentro desse processo. Se o consumidor não tiver um grau de consciência educacional de um processo de produção e dos estágios que se deu o desenvolvimento da sociedade, ele também facilmente pode se perder dentro desse processo, né? Então, qual é a relação? A palavra-chave é confiança. Bom, a confiança é um sentimento de segurança ou uma firme convicção que alguém tem relativamente a outra pessoa ou algo. Então, a confiança é realmente essa convicção de que você tem em relação ao outro. A pergunta que eu faço, qual é a efetiva convicção da importância de quem produz por parte de quem consome? Qual é a efetiva convicção? Né? E isso passa por um estágio educacional. Então, diz assim, será que existe realmente uma relação
de respeito àquilo que foi produzido, pela forma que foi produzido, né? Então, para a psicologia social e a sociologia, a confiança é uma hipótese que se realiza sobre o comportamento futuro do outro. Então, vamos apertando, vamos mais longe ainda. Quer dizer, será que o consumidor ele tem um grau de esperança de consumir um produto mais barato, né? Bom, ele consumir um produto mais barato, ele precisa também. Qual é o comportamento dele sobre o futuro do outro? Então, e o produtor quer receber um valor mais caro. Então, teoricamente, você tem um conflito entre o consumidor e o produtor. O produtor quer ganhar um preço melhor e o consumidor quer pagar um preço menor. Bom, como você estabelece essa confiança de forma educativa? O grau de confiança entre duas pessoas ou mais é determinado pela capacidade que elas têm de prever o comportamento uma da outra. Então, a confiança precisa estar regrada da capacidade que nós temos de prever o comportamento da outra pessoa. Então, essa relação é dada de forma com que a educação passe a confiar, a acolher, a conduzir, né? Porque senão nós precisamos sair dessa condição de que como os consumidores acolhem os produtores, como os produtores acolhem os consumidores, o que pensam os consumidores dos produtores, o que pensam os produtores dos consumidores. Então, como promover o ato de educar em uma relação que o consumidor deseja preços menores e o produtor preços maiores? Relembrando, veja só, o conceito de educação. Eu dei um conceito lá no início da educação, que educação é acolher, conduzir, respeitar, cultivar, cultuar, fornecer um colo, né? Então, quer dizer, como fazer essa relação produtor-consumidor nesse mundo globalizado? No mundo que alguém quer vender e vender bem. E quem vai comprar vai ter que discutir a sua compra. Então, quer dizer, o ato de educar, ele no mundo contemporâneo, ele entra em xeque. E é isso que eu trago para a discussão aqui. Então, assim, a gente fica se perguntando, por que nós vamos criar o quê? Até pouco tempo atrás, nós íamos na mercearia da esquina comprar o que a gente queria. Aí, depois, a gente começou a comprar em formas de supermercado. Agora, a gente está indo comprar nesses atacarejos. Daqui a pouco, a gente vai comprar em grandes atacados. De repente, nós vamos comprar aqui só pela internet. De repente, quer dizer, essa mudança, mas e a mudança da educação, do acolher, do conduzir, cada vez vai se diluindo, ela vai se fluindo, ela vai se distanciando. Então, toda e qualquer pequena mudança da disposição do mercado, mãe de todas essas incertezas. Bauman deixa isso bem claro. Então, quer dizer, é um processo realmente interessante para a gente discutir. De repente, vocês estejam pensando assim, Mauro, Pedro não ia trazer alguma noção aqui do que... Não, eu disse que eu ia trazer de uma forma crítica, de ver como essa questão acontece. Então, se você tira de uma pessoa discordante, hostil, o direito de ter raízes, e aqui eu trago isso porque eu trago esse excerto aqui, pelo fato de que, por vezes, no momento que você tira de um agricultor aquela capacidade de produzir de forma natural, com uma semente tradicional, com o produto, a cultura com que ele produz determinado produto, você tira dele a raiz e você deixa ele num solo político e cultural que se abriga de forma permanente, sempre em movimento, e priva, em uma última instância, do senso dele fazer o quê? Promover a segurança, promover essa certeza, promover esse acolhimento, promover essa capacidade de torná-lo mais humano. E leva ele a ter uma forma, como diz Dawkins ali, uma morte lenta, né? Então,
Quem o mercado acolhe, conduz, respeita, cultiva, cultua, fornece um colo para o produtor, para o consumidor, para os dois, para nenhum deles. Qual a certeza que o produtor e o consumidor possuem ao estarem sob a ordem da mãe de todas as incertezas? Então, qual é a certeza que tem o consumidor de que ele vai ter o produto? Qual é a certeza que o produtor tem de receber de ter quem compra o produto dele? Então, aqui eu trago o debate do alimento de origem. Aqui eu trago a página, aqui eu trago a importância da ADEMAL, aqui eu trago a importância desse conceito que lá na época da fisiocracia, enfim, lá do tempo do mercantilismo, a presença do Estado, de forma maior, fazia isso melhor. E agora, a ausência mais do Estado tira mais essa certeza de quem produz e a certeza de quem consome, né? Então, é necessário que o fortalecimento dessas iniciativas, e aqui, depois no final, vamos ver um videozinho também, no sentido de que talvez essa educação, a educação na produção e no consumo, ela nos leva a buscar alternativas que nos representem e cultuem aquilo que, teoricamente, o mundo contemporâneo, o mundo pós-moderno, deixou de cultivar. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos um exemplo do Paulo Dietrich, de Caiçara, né, que é um egresso do curso de Tecnologia Agropecuária da URI, que hoje é um produtor de banana, e que ele precisa o quê? Ele precisa produzir, precisa ter essa relação. Então, o produtor que vai ter, qual o grau de confiança, o grau de acolhimento que ele vai ter de quem produz, ou de quem consome? Quem consome vai comprar a banana dele só porque a banana é mais barata? Nós precisamos criar elementos que possam diferenciar. Claro, por força jurídica vem a rastreabilidade, vem a inspeção, vem uma série de coisas, né? Por força jurídica. Mas se não, qual o viés educacional que, por a força não jurídica, que possa fortalecer a ideia do consumo consciente da banana, do consumo consciente do queijo, de você produzir o leite e poder industrializar esse leite, e esse leite ser consumido na região com qualidade. Então, precisamos cultivar, acolher, cultuar, promover a educação, a fim de não nos tornarmos preparados para matar a si mesmo e a qualquer voz crítica e contestadora. Então, essa é uma questão importante que a gente precisa trazer para o debate. Precisamos cuidar, daí vem aquele outro lado. Não, mas nós precisamos produtivismo, né? Então, veja só, cuidar com esse simulacro, né? Porque ela oculta o fato de que a classe política e nossas práticas ruins e que precisamos desesperadamente de mudanças e reformas, mas ao poder dizer, se não mudar a si mesmo, você tentar mudar. Quer dizer, você tentará me mudar. O que quer dizer aqui? Essa ideia de que a saída está na produtividade. Então agora precisa produzir mais. Então, o preço do milho está com um valor bastante agregado, então vamos colocar mais adubo para ter mais produtividade. E você desconsidera outras coisas. E quando entra na área de outros produtos, enfim, você vai construir essa relação. E essa relação, ela não é educativa no processo da relação produtor-consumidor. Ela é dada pela lei, pelo jurídico, não é, como dizia antes, pelo fio do bigode, ela é pelo contrato, ela é pelo fórum, pelo juiz, pelo processo, né, instaurado. Então, quer dizer, essa diferença que tem. Então, se fosse tão bom essa ideia de que o produtivismo fosse resolver, ele poderia resolver isso também. Mas nós precisamos a valorização do quê? Dessas ideias que possam nos levar a uma produção mais
orgânica no sentido não só de produzir produto orgânico, uma relação produtor-consumidor orgânica, né? De quem sabe, de quem faz, de quem quer saber, de quem está preocupado com o outro. Pergunta assim, qual é a preocupação do consumidor hoje com a estiagem de quem produz? Qual é a preocupação? Existe uma preocupação? Qual é o tamanho? Qual é o índice dessa preocupação? Então, será que existe essa, né, essa relação? Para usar o termo nova relação produtor-consumidor, precisamos produzir o que está dado pelo neoliberalismo, pela pós-modernidade líquida, se reproduzindo a ideia que Lopes Luiz diz, seja empresário de si, você é o teu produto, você tem que ser um empreendedor, quer dizer, isso basta para estabelecer essa relação? Viver a incerteza no mundo líquido contemporâneo como um estágio para credenciar-se no mundo dos que tiveram sucesso. Então, diz assim, é esse o caminho da relação produtor-consumidor? Será que o consumidor ele vai comprar só de quem tem sucesso? Né? Qual é o mecanismo que você precisa desenvolver? Então, a relação produtor-consumidor será... Então, eu pego aqui o que nós temos ali no site do Alimento de Origem, que está tão bem colocado, tão bacana, tão bonito, e que está tão bem construído. Bom, é um processo de construção entre universidades, entre a comunidade, entre produtores, entre consumidores, né? Um exemplo brilhante que nós estamos vivendo. E aqui está o nosso achado, né? A oportunidade para quem produz é quando garante a sustentabilidade de quem consome. Então, veja só, a oportunidade de quem produz está no momento que ele garante a sustentabilidade de quem consome. Pá, mas isso é esquisito, hein? E a segurança para quem consome quando garante a sustentabilidade de quem produz. Então, diz assim, o produtor com a preocupação. Então, tem muitas iniciativas no mundo sobre a relação consumidor-produtor, que são indissociadas, que produzem sinergia, né? E aí, se a educação na relação produtor-consumidor for simplesmente no sentido de garantir produção e consumo, estamos diante de uma crise de mercado. E diante, talvez, da maior crise de todas as crises. Quer dizer, se a relação que é dada pelo mundo globalizado, para o sistema neoliberal, de que que o mercado, a mãe de todas as incertezas, e que as coisas se regulam pela oferta e procura, então é necessário explicar, né, o porquê que há o descontrole de determinados produtos, né? E como esse descontrole de determinados produtos acontece? Ele acontece pelo mundo globalizado, pelos interesses geopolíticos existentes na sociedade. Então, essa garantia dessa relação, ela se dá de forma educativa, que é a educação no sentido de acolher, de proteger, de querer o bem, de estar o quê? De estar preocupado com a segurança. Quem consome pensa, a minha segurança está na sustentabilidade de quem produz. E quem produz, a minha segurança, a minha oportunidade de vender está na segurança de ter alguém que tenha o emprego, que tenha a possibilidade de comprar o produto que eu estou produzindo. Então, essa relação é muito mais do que uma relação produção-consumo. Ela tem a palavra educação ali na frente. E é esse o debate que eu trago aqui e que eu quis trazer aqui na noite de hoje, aqui, nesse nosso debate. Então, para ir finalizando, a educação na relação produtor-consumo é um processo de acolhimento, de confiança, seguido de elementos que garantem a sustentabilidade da produção e do consumo, né? Então, eu vou pedir agora para a Isadora colocar o vídeo sobre as comunidades sustentando a agricultura. É um mecanismo
Talvez vocês já tenham visto, mas a gente vê ele novamente, ou alguém já tenha visto no YouTube e tal, é um videozinho que talvez alguém já tenha até estudado ele. Mas é para nós buscar entender a preocupação daquele que consome com quem produz, e a preocupação de quem produz com quem consome. E finaliza assim, dizendo que essa dinâmica da ADEMAL, do arranjo produtivo regional que nós temos aqui, com a possibilidade do alimento de origem, como não só na hipótese, e aí que eu digo assim, a ideia de alimento de origem deixar de ser vista como um apelo, né? Mas que um apelo para você comercializar, um apelo para você produzir. Então, é necessário, o alimento de origem, ele precisa trazer as origens da cultura, ele precisa trazer. Então, quer dizer, é mais do que somente você fazer a rastreabilidade, saber quem produziu. Porque a grande intenção, de repente, deixar para o debate depois, na legislação da rastreabilidade, é proteger quem? É proteger o consumidor? É proteger os grandes mercados? É proteger os supermercados que tinham a responsabilidade sobre aquilo que você vende, é quem vende, quem está lá. Então, quer dizer, agora com a rastreabilidade você também distribui a responsabilidade para o produtor? Beleza, ótimo, é isso. Temos que transferir também para o produtor. O produtor precisa também fazer parte desse processo, porque se for educacional, o contrário também é verdadeiro. O produtor também ele faz a rastreabilidade porque ele está preocupado com quem vai consumir lá. Então, é um processo diferenciado. Então, a rastreabilidade não pode ser vista como um mecanismo para você traçar o caminho de um produto. Não é só isso, né? Então, eu peço para a Isadora colocar o videozinho, 5 minutos, rapidinho, e depois a gente faz um debate. Isso aí. Antes, vou agradecer pelas suas colocações, professor. Elas foram muito ao encontro do que a gente vem debatendo aqui. É como se as nossas lives elas fossem se costurando desde a primeira live que a gente fez lá com a Sheila, até todas que a gente fez em relação à comunicação, em relação a esse desenvolvimento. Muitos dos autores que o senhor trouxe, que o senhor falou, o professor Gelson, que está nos assistindo, o professor Gubert, eles trouxeram em outro debate, então eu acredito que foram colocações que foram muito ao encontro do que a gente vinha colocando. Então, com certeza, o pessoal se identificou, o Hector está nos assistindo, o Roni, o Clênio, o professor Joel, a Rose. Então, com certeza, foram colocações aí muito persistentes e muitos questionamentos, né, que levanta debate para a gente trazer, provavelmente, para outras lives aqui. Eu vou arrumar aqui para passar o vídeo para o pessoal ir acompanhando e podem ir mandando as suas perguntas. Enquanto isso, eu vou fazer uma brincadeira aqui, Isadora, que a minha câmera não quis funcionar porque eu não cortei o cabelo. Sim. E aí não estou muito apresentável. Assim, amanhã eu não corro o risco de alguém questionar. Não, mas vamos colocar uma foto aí depois para o pessoal lhe conhecer. Sim. Vamos passar o vídeo aqui. O pessoal pode ir mandando suas perguntas ao longo do tempo aqui que for passando. O Ciencial é uma comunidade que sustenta a agricultura e uma economia solidária, uma economia associativa, uma economia
em conjunto. Nós dividimos os custos e também as tarefas. Nós queremos nos transformar em co-agricultor. CSA é uma comunidade que apoia o agricultor. CSA é uma comunidade que apoia colher, sabendo que existem pessoas colher, sabendo que existem pessoas que vão consumir aquela produção, seja ela farta, com abundância, ou se houver uma é quase uma relação para um parente. Você não deixa ele, né, em qualquer situação, você está sempre ali, disposto a ajudar. Como o CSA funciona na prática? Apoiam agricultores vinculados ao CSA. Apoiam agricultores orgânicos vinculados ao CSA. Eles decidem o que, quanto e como vai plantar. Em alguns momentos, a gente também consegue participar. Depois existe um tempo de espera para que o alimento cresça, feita a colheita. Um carro, os próprios membros vai buscar essas caixas com os alimentos e distribuir nos depósitos. Os depósitos podem ser uma residência, uma empresa ou um estabelecimento comercial. Quando chega na caixas com os alimentos e distribuem as cotas necessárias. Daí a organização do espaço, a separação dos alimentos, os depósitos, a separação dos alimentos, as pessoas participam do CSA. Aí às vezes você recebe uma surpresa que eu acho muito aí às vezes você recebe uma surpresa, às vezes você recebe coisas que você, nossa, eu não conheço isso, eu faço com isso. Então trabalha nesse lugar mesmo de aceitar o que a natureza vai atrás de aprender como faz, ficar na época, vai atrás de aprender como que faz. Totalmente diferente, foi um resgate mesmo. Mudou totalmente a minha visão, né? Em contato com uma fase totalmente diferente. Foi um resgate mesmo, da fase de brotar até crescer, dar flores e sementes. Isso me fez ver o próprio alimento com outros olhos. Muito importante também no CSA é que os consumidores tenham essa aproximação com os produtores, porque a corrida da cidade é tudo muito prático, um alimento não tem tanta importância quanto deveria. As qualidades das verduras mudam muito. E quando ele simplesmente vai na feira, o ano todo, ele não consegue entender por que uma época do ano ele não consegue entender por que uma época do ano a cenoura está muito que não tem brócolis, por que uma época do ano não tem as pessoas quando eles vêm para brócolis, enquanto que as qualidades das verduras mudam. E quando eles simplesmente as pessoas quando ele a cenoura está muito menor, a gente isso fica as qualidades das verduras mudam muito. E quando eles simplesmente vai na feira o ano todo, eles não conseguem entender isso fica muito claro na época do ano. Não acham estranho quando de repente eles ficam muito 2 meses isso de brócolis, ou de repente eles ficam 2 fica uma época não tem beterraba, que não tem brócolis, enquanto que as pessoas quando eles mostrou pra gente visitar a gente, do ponto de vista econômico, dentro da CSA, faz olhar para as cidades de repente eles ficam 2 meses recebendo cenouras
desde pequenininho. Não, mesmo que você está a hora. E a partir disso a gente faz o cálculo. Então a gente olhar para as necessidades das pessoas que trabalham com ele precisam para sobreviver. Pula totalmente do mercado. Deixa. Como nós podemos criar uma nova forma das relações entre no caso do CSA, o produtor e o outro para chegar em um conjunto justo para criar uma forma de relações com confiança. Como nós podemos treinar confiança? Acho que é um movimento que tem muito potencial transformador mesmo, de gerar mais sustentabilidade, né? De viabilizar a nossa vida próxima do campo. Sim. Sermos de quem vem aquele produto que nós estamos não sabemos da onde vem, a gente passa, e com o CSA a gente passa essa ligação forte com a pessoa que está produzindo. Nós conhecemos a pessoa que produz. Tem de várias processo, uma dedicação muito importante de uma pessoa, de várias pessoas, na verdade, para que aquele alimento chegue até você fazer parte desse. Eu acho importante o CSA faz com que você do trabalho, as pessoas envolvidas, no carinho, no plantio, na colheita. Eu acho que energeticamente todos os alimentos bem melhores. E você tem o diferencial do tudo orgânico, que é você come. Isso traz essa possibilidade. O CSA, ele traz essa possibilidade de mudança de cultura, mudança de proteção com a terra, porque a gente na época se trata também de me relacionar diferente com as pessoas que estão à minha volta, porque eu não vou no mercado e ter só o que quero para mim, mas que eu tenho um grupo só o que eu quero para mim, faz um trabalho, mas que eu tenho um grupo junto comigo, faz um trabalho, pensa na terra, pensa no agricultor, pensa na pessoa que consome. O CSA é uma grande possibilidade para isso. O pessoal pode acompanhar aí o vídeo, ele deu trancou um pouquinho aí, mas a gente vai disponibilizar o link, depois o pessoal vai conseguir acompanhar melhor, né? Acredito que o Alimento de Origem, a Demal, vem tentando trabalhar para que essa realidade fique próxima à nossa, né? Me escuta, professor? Sim, estou aqui à disposição para o debate aí. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. A Rose destacou. Porque Pode falar. É que a ideia de educação, na ideia de acolher, vem muito de encontro, como eu conversava aqui por exemplo, com o professor Paulo de Tarso, que é o nosso colega aqui, professor na universidade, na área de fruticultura. Se nós pegar um exemplo, uma laranja, né? Se nós pegar as frutas, principalmente, né? Então, como é que o consumidor acolhe o produto? Quer dizer, se ele não está lindo, maravilhoso, brilhoso, quer dizer, lá na gôndola do mercado, parece que ele
ele não é bom, né? Então, qual é o grau de acolhimento? Acolher o produto da forma como ele está presente na gôndola do mercado. Então, quer dizer, isso também faz parte, dizer assim, de um processo educacional do consumidor. Agora, veja só, o termo acolher, ele é muito mais complexo só do que você respeitar quem produz, porque produz. Então, eu respeito o produtor, porque o produtor é um cara sofrido, porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que não sei o quê e tal. Então, isso assim, não é na educação no sentido de que você vai respeitar a pessoa e por você respeitar ela, você tem uma educação sobre ela. O que eu estou trazendo nesse debate aqui é que esse processo de produtor-consumidor, se ele não vier regrado de modelos educacionais, quer dizer, coisa assim. Então, vou no ponto que eu quero chegar. A ADEMAL é extremamente educativa. A vitrine, a origem, o site a origem do alimento de origem, quer dizer, o arranjo produtivo, ele é talvez mais educativo do que muitos cursos que dizem praticar a educação. Então, quer dizer, porque a educação ela se amplia na ideia de você capacitar alguém, formar alguém. A palavra educação, ela é maior, ela transcende, ela busca esse envolvimento, esse processo de confiança regrado pela possibilidade de você se inserir, de você se incluir, de você se ampliar, de você traduzir o que você vive, mas você também receber o que você visualiza. Então, um processo como esse do arranjo produtivo local passa a ser um processo extremamente que fortalece a ideia da educação, produção, consumo. Isso aí. Perfeito, professora, das colocações. Eu acho que a gente trabalha muito a ideia das lives também para trabalhar esse conhecimento, essa educação das pessoas entenderem, né, dessa valorização da produção rural, desde desse caminho do alimento até do produtor até a mesa do consumidor. Então, a gente vem tratando muito isso. E as suas colocações, o vídeo que nós vamos disponibilizar, foi muito em contra, acho que reforçou bastante essa ideia da importância que a gente precisa acho que cabe um pouco a nós também se educar para ter essa mudança de hábitos também, né, professor? Aqui, Isadora, é que vem o elemento básico. O arranjo produtivo local não precisa existir, ele vai existir porque é mais uma instituição que está existindo. Não, ele é um processo de educar para o consumo. Então, quer dizer, ele também oferece essa possibilidade de você comprar e de você vender, que é de aproximar o consumidor com o produtor? Sim, ele tem, e é uma função, evidente que é. Agora, ela não pode se dar somente assim, nós não podemos trabalhar a rastreabilidade, por exemplo, só no sentido de tentar saber o caminho que o produto faz. Não, nós temos que trabalhar a rastreabilidade para saber que o produto está lá, originário da terra, que tem tal nutriente, que tem essas bases ambientais, que ele está inserido numa cultura e que hoje ele está na minha mesa. Então, quer dizer, o vídeo ali das sociedades que ajudam, enfim, e constrói a agricultura sustentável, ele vem muito nesse sentido, no sentido de que ele não pode ser só uma aproximação entre... Não, eu não posso querer que o agricultor fique vivo para ele ser um produtor de alimento. Quer dizer, parece que o produtor, ele está lá no campo, fardado a produzir comida para os que vivem na cidade. Quer dizer, esse o elemento que nós precisamos discutir dentro desse processo. E se essa relação não for orgânica, se ela for só do mercado, ela
ela vai aumentar o distanciamento, ela vai se distanciar, não vai acolher, ela vai se distanciar e não vai promover a educação no sentido que eu estou propondo aqui. Isso aí. O Hector fez um questionamento, ele diz: pensar educação e alimentação, existem vários debates possíveis. Podemos dizer diferentes abordagens. Acredito que os processos dos vínculos agricultores-consumidores é rico em aspectos de aprendizagem, fortalecendo elos, criando e estruturando os mercados locais. Como potencializar, trabalhar os processos de aprendizagem social? Quais possíveis estratégias nesse sentido? Ele pergunta. Um exemplo é você... vamos pegar agora um exemplo, Hector. Então, está muito na moda agora, com a pandemia, valorize o mercado local. Então, aquela preocupação e o pensamento de que nós vamos valorizar o mercado local, valorizar as chamadas cadeias curtas, com o objetivo de resolver o problema dos empregos, dos trabalhos, enfim, e das instituições, ou do comércio local. Sim, beleza, ok, é isso mesmo. É necessário isso? É. Agora, nós temos que ir além disso, Hector. Então, nós precisaríamos pensar em estudar as cadeias produtivas locais nas escolas, não no sentido de que elas são uma possibilidade de você ter superávit municipal, de você ter um município que produz mais do que consome, que você gera divisas, que você gera riqueza. Então, a abordagem que é dada é necessária que leve em consideração esse processo. Lá nas escolas, desde do aluno que está sendo alfabetizado, né? Então, eu vou pegar um outro exemplo. Essa característica das feiras, né? Por exemplo, a feira que tem na UFCM, a feira que tem na escola aqui, a Maria Auxiliadora, por exemplo, qual é o grande elemento e a grande ideia dos núcleos de agroecologia existentes nas chamadas públicas que o CNPq fez aí de 2010 até 2015? Eram o quê? Promover a possibilidade de se ter, de repente, uma feira em cada escola. Diz assim, a feira, não só no sentido de comercializar, de que haja pessoas vendendo e pessoas comprando, e com isso você tem moeda circulando, e uma das medições da economia é a velocidade que a moeda gira numa região, né? E aí, a feira ajuda a ter essa velocidade. Como é que você vê essa feira? Você vai ver a feira como uma possibilidade de você ter o desenvolvimento local de pessoas, da cultura, e que possam conduzir os seus sistemas e ampliar os seus espaços de vida da forma como construíram os seus espaços de vida. Então, é um pouco diferente, né? Não sei, Hector, se eu conseguir tentar exemplificar um pouco, mas principalmente na ação de feiras nas escolas, eu acho que seria um espaço bastante grande para se otimizar essa questão. Perfeito, professor. Nós estamos encaminhando o final, aí, uma hora já de live, 1h20. O senhor pode falar isso, das suas colocações finais. A gente agradece a participação. Com certeza foi uma aula, como eu costumo dizer aqui, a gente aprende muito, no sentido até de passar essas informações para o nosso público. A gente trabalha com as redes sociais aí também muito a fim de criar esse conhecimento, tanto um conhecimento mais técnico quanto um conhecimento de entendimento mesmo, de como vem funcionando, se desenvolvendo. Então, a gente agradece a sua presença, pode fazer suas colocações, se tem mais algum ponto que queira levantar, fica à vontade. Eu penso o seguinte, os que
estão nos ouvindo e, enfim, vão ouvir depois também, eu vejo que o que nós estamos levantando aqui não é uma crítica ao dado liberalismo, ao neoliberalismo, ao mundo globalizado. Não é uma crítica. O que nós estamos trazendo aqui é uma concepção de mundo que possa ser interpretada e conduzida pelas próprias pessoas de forma que elas venham a contribuir com a sustentabilidade desta sociedade que está dada. Então, quer dizer, se nós deixar tudo na mão do mercado, quer dizer, o mercado vai fazer a relação, né? Então, nós vimos há poucos dias o que a mãe de todas as incertezas, o mercado fez com a questão do arroz, né? E assim vai com outros produtos, né? Então, esse mercado não vem dizer que não tem mais de 10 grandes produtores, que apenas, digamos assim, 10 grandes produtores de arroz produzem 80% do arroz do Brasil. Então, quer dizer, você não tem esse debate, isso não quer dizer, essa ideia de que o mercado vai controlar, o mercado vai levar a concentrar. O mercado leva a concentrar o sistema, como concentra o sistema de produção de suínos, como concentra a produção de outras atividades. Então, é necessário que nós tenhamos iniciativas também dos consumidores. Por quê? Se 20 anos atrás, vamos voltar só 2 décadas, nós tínhamos uma gôndola com uma variável quantidade de massas produzidas mais regionais, massas caseiras, massas não sei o quê. Nós estamos indo para uma sociedade que vai ter uma gôndola com 1 ou 2 tipos de massa. E o consumidor vai se submeter a consumir aquele produto que está ali. Então, essa ideia do alimento de origem, a ideia de rastreabilidade, a ideia de toda a legislação de inspeção municipal, estadual, todo esse processo que se possa existir de compra e venda virtual, todos esses caminhos ali, eles precisam ser discutidos do ponto de vista de que eles nos garantam a possibilidade de que o consumidor tenha uma garantia de que ele vai, no futuro, ter diversidade, e quem produz a diversidade que tem uma garantia de que vai produzir produto, que vai ter o consumidor lá na frente. Então, quer dizer, essa relação, é isso que está em jogo, é isso que está sendo discutido. Alimento não vai faltar no mundo, eu não acredito. Assim, o alimento ele vai ter em grande quantidade. Agora, que tipo de alimento? Então, quer dizer, como é que isso se dá? Por que nós não podemos utilizar? Nós estamos falando aqui do alimento, mas podíamos falar de roupas, podíamos falar de outras questões, né? Então, daqui a pouco, quem usar... Vamos pegar a questão de roupas. Daqui a pouco, quem usar jeans, vai usar jeans que veio da China, né? Quer dizer, não vem em nenhum lugar do mundo. Então, quer dizer, a ideia da globalização é que cada região do mundo seja eficiente, o mais eficiente possível naquilo que produz. Tudo bem, ok? Isso é bom. Agora, a dependência cada vez maior de uma região em detrimento da outra. Então, é isso que nós queremos ampliar o debate e discutir quando a gente está falando em desenvolvimento regional. Por isso que eu penso, sim, que principalmente na questão do alimento, das cadeias curtas, dos pequenos negócios, das pequenas atividades, principalmente dos municípios menores, é a necessidade de que essa relação seja uma relação extremamente educativa, mas uma educação como um processo de acolhimento e de condução, de que quem produz entende a situação de quem vai consumir, quem consumir de quem vai, evidentemente, produzir. Então, eu gostaria, assim, de deixar essa mensagem final de que é necessário, sim,
os consumidores também ter essa preocupação da diversidade local, valorizar essa diversidade local, e, evidentemente, o produtor, essa responsabilidade de que ele vá produzir um produto que tenha esse diferencial e que tenha essa cultura, cultura local, e que isso pode perdurar e fazer com que você tenha uma sustentabilidade maior das regiões, e principalmente das regiões emergentes ou menos industrializadas, ou essas regiões como é o caso do Brasil, né? que não é um país industrializado, então ele precisa manter essa diversidade, porque é nela que vai garantir, e isso é contraditório nesse sistema contemporâneo, flexível, é contraditório. Então, qual é o grau de entendimento do consumidor disso que eu estou falando? E qual é o grau de entendimento disso que eu estou falando do produtor? Então, é um desafio. O Hector, eu sei, é um desafio. Talvez seja um sonho isso que eu estou falando, né? De eu entender mais do que... Porque eu digo assim, eu não estou querendo que vocês compreendam que a educação é o consumidor entender que ele ser educado lá em comprar um produto, mas o produto pode ser que ele não é o mais bonito do mundo, mas ele tem qualidade nutricional, então ele é um bom produto. Então, a educação do consumidor vai levar em consideração isso e vai pagar o preço para o produtor justo pelo que ele consome. Então, pelo que ele produziu e que vai, obviamente, consumir. Então, quer dizer, a educação como um processo ampliado, um processo de que, se nós não tomar cuidado, nós vamos diminuir cada vez a nossa diversidade. E nós vamos chegar num ponto de que nós vamos ter menos possibilidades de produtos. Vamos ter menos produtos, vai ter mais de menos. E isso vai colocar em xeque, evidentemente, a possibilidade da cultura e da sustentabilidade das próximas gerações, né? Então, eu trago essa mensagem, a mensagem de que a educação como um processo de acolhimento e de condução dos recém-chegados a uma cultura que já estava ali, já estava dada. Então, quer dizer, eu não posso chegar somente... E isso está muito bem claro como, na educação dos hábitos alimentares. Então, diz assim, o sujeito vê lá alguém comendo não sei o que lá no outro... Então, traz aqui aquela cultura ali e esquece toda o restante que está dado ali nesse processo. Então, tem que acolher o recém-chegado e tem que também conduzir o que já está dado, né? Então, esse é a minha mensagem final. E é evidente que a gente precisa ter uma relação também entre o que a gente sonha e o que é possível, né? E essa relação da educação com a economia, ela é que precisa ser mais bem compreendida para que a gente tenha, então, esse espaço de maior sustentabilidade. E aí, o exemplo do Aranjo Produtivo Local, e que é capitaneado ali pela Ademal, é um exemplo não menos bonito do que qualquer dos exemplos existentes aí e que possam levar a essa sustentabilidade e que é um esforço coletivo de desenvolvimento da sociedade. Perfeito, professor, das colocações, com certeza foram muito pertinentes, vão fazer a gente sempre repensar. A gente agradece a presença de todo mundo, quem nos acompanhou, quem compartilhou, né? Compartilhem, levem para mais pessoas, foi uma aula, a gente tem esse privilégio de conseguir toda quarta-feira trazer aqui ensinamentos que são importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez ao professor, muito obrigada pela disponibilidade. O pessoal vai continuar nos acompanhando. Eu reforço que aqui na página do Facebook do Alimento de Origem tem uma pesquisa que está acontecendo que é justamente para a gente entender como as pessoas vêm tendo esse posicionamento de consumo, quais que são os anseios, o que elas desejariam ter.
Então, o pessoal que ainda não respondeu pode responder esse questionário aí para a gente conseguir entender e melhorar o que precisa ser melhorado, né? Conseguir alcançar outras condições também para esse nosso público. Muito obrigada, professor. Tenha uma boa noite. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Sigam nos acompanhando. Na próxima quarta-feira a gente volta novamente com mais uma live. Deu para escutar as palminhas.